Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos começar o nosso recolhimento, a nossa oração de hoje, valendo-nos das duas leituras que encontramos na Santa Missa de hoje. As leituras da terça-feira da 21ª semana do Tempo Comum. E elas têm como um subtítulo, esses. A segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Conservai firmemente as tradições que vos ensinamos. E no Evangelho, vós deveríeis praticar isto sem, contudo, deixar aquilo. No primeiro caso, São Paulo aos Tessalonicenses, a carta se refere a um erro muito concreto, esse trecho, a um erro muito concreto e fundamental. Os tessalonicenses estavam como que esperando a vinda iminente do Salvador. E por isso estavam com reações, segundo esse erro, reações de já quase que não fazer nada. Simplesmente esperar o final dos tempos, o final do mundo. E São Paulo, então, nessa segunda carta, os adverte e os anima a não acreditarem nesse erro. Pelo contrário, saberem colocar toda a vida em função da verdadeira fé que eles estavam interpretando erradamente. E essa verdadeira fé que ele vai expor nesse trecho e nos vai muito bem agora considerar como amor à verdade. Porque nós estamos num mundo muito relativista. Todas as situações se estendem em tudo é válido, tudo é possível, e há muitas incertezas, inseguranças, muito medo, muito medo. Então, as pessoas, ao invés de acreditarem mais e melhor no Senhor e na sua palavra, no seu Evangelho, as pessoas estão confusas, inseguras e ansiosas demais, e um pouco perdidas, Parece que a pressão é muito grande para a insegurança na fé. Então o apóstolo, guardai firmemente as tradições que vos ensinamos. Firmemente. Nós temos que olhar para o Senhor, que é a verdade, o caminho, verdade e vida, e apreender dele não só os seus ensinamentos, do ponto de vista de doutrina, as verdades que ele nos transmite, confirma todo o Antigo Testamento e nos revela o Novo Testamento. A vida da igreja, os sacramentos, todas as atitudes morais de santidade de vida, mas o próprio conhecimento de Jesus. O conhecimento de Jesus, porque Ele é a verdade, Ele é a nossa fé. A fé é nele, em Jesus.
E essa fé, então, nos renova e nos dá uma segurança que chamamos assim, sobrenatural. Apesar de termos tantas influências que nos abalam, nos custam, tantas influências perniciosas, né? Jesus, Ele mesmo, com a sua palavra, é quem nos dá a fortaleza de ânimo, a certeza possível para vivermos alegres, esperançados, fortalecidos. Essa é a verdade da nossa fé. Então, a nossa fé é aderir a Cristo, a Jesus, conhecê-lo mais e melhor, para então podermos viver com a fortaleza que Ele nos dá, a certeza que Ele nos dá, a verdade que Ele nos dá, porque Ele é tudo isso. Então, vale a pena agora lermos esse trecho, alguma coisa desse trecho da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a segunda carta, né? Diz ele assim: não vos deixeis abalar facilmente, nem alarmar por qualquer manifestação profética, por palavras ou por cartas que se digam vir de nós, pretendendo que o dia do Senhor está iminente, próximo. Então não nos deixemos enganar por tantos alarmes falsos, tantas miragens, tantas propostas que não vêm nem do apóstolo nem de Cristo, não vêm da igreja. Pelo contrário, temos que aprender a desenvolver nesses momentos a nossa fé pela oração, pela meditação da palavra, pelos nossos recolhimentos. A desenvolver a nossa fé, unindo-nos e permanecendo, ainda que é limitada essa possibilidade de estarmos unidos, né, presencialmente, mas está chegando o momento, né? Está chegando o momento de unir-nos em comunhão, em comunidade, e assim sentirmos o compromisso de vida de cristãos que nos leva a apreender de Cristo e aprender dele a viver o nosso dia a dia, sem deixar-nos abalar, porque são muitas coisas que podem provocar esse abalo, sem alarmar-nos, né, por qualquer manifestação. Aqui São Paulo fala profética, porque em nome dele, revelando o final dos tempos, né? Mas há tantos profetas do mal, profetas do erro, profetas das miragens que o mundo oferece. E então não podemos nos alarmar com essas coisas. Pelo contrário, ninguém vos engane de qualquer modo que seja. Então, em vez de estarmos assim, enfraquecidos, enganados, na dúvida, na incerteza, olhemos para Cristo, é o que ele vai dizer agora. Deus chamou-vos por meio do Evangelho para possuirdes, olha o que ele vai dizer, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus chamou-nos por meio do Evangelho, a palavra de Deus, a vida de Cristo. Isso é o Evangelho. Deus chamou-nos para possuirmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa glória, então os Tessalonicenses aqui nesse momento estavam achando que ia ser próximo, logo, né? Essa glória, ela é uma conquista diária para cada um de nós. Porque o Senhor, além de salvar-nos e conquistar-nos o direito do céu, Ele nos apontou o caminho da santidade de vida. E essa é a nossa fé. Crer no Senhor, o nosso Salvador, que nos livrou das amarras do pecado e da morte, e que nos preparou uma morada lá no céu, para toda a eternidade. Mediante esse caminho de santificação que nós devemos
percorrer sem abalos, né? Sem estarmos assim, fragilizados pelas situações que forem, pelas mentiras que pregam, pelas propostas que parecem que são novidades e não são novidade. Como São José Maria se divertia ao falar das heresias, que são os erros contra a fé, como São José Maria falava que as heresias de hoje, elas são são tão velhas quanto as de antes, porque todas elas já foram condenadas e as de hoje são uma renovação das anteriores. E são heresias, são erros. E Cristo e a Igreja pregaram a verdade, transmitiram a verdade para todos os tempos. E por isso, então, nós podemos vencer essas situações de fragilidade, de abalo, e não nos enganarmos de qualquer modo que seja. Porque temos o Evangelho, que é a vida de Jesus. Temos a Igreja, que é fundada por Jesus. Temos todos os ensinamentos de Cristo, principalmente aquilo que constitui a Igreja, dá solidez à Igreja, que são os sacramentos e todas as verdades reveladas, porque Cristo as confirma do Antigo Testamento e as projeta nessa vida de santidade que nos permite, então, possuir a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus chamou-nos por meio do Evangelho. Por isso, a verdade nós a temos que descobrir na oração, na meditação do Evangelho, da palavra de Jesus, da vida de Jesus e, por consequência, da vida da Igreja, da vida dos santos, porque eles viveram com fidelidade, com amor à verdade, fiéis à verdade, deram a vida pela verdade. Tanto que, nos primeiros tempos, são muitíssimos os mártires. Morreram, deram a vida mesmo. E muitíssimos os confessores, que são aqueles que não deram a vida, não morreram, no sentido de perder a existência, né? Mas confessaram a fé. Não morreram, mas confessaram a fé. Não a negaram. Pelo contrário, testemunharam o seu compromisso com a fé. E os santos, que no meio do mundo, durante toda a existência da Igreja, foram colaborando para que a vida na sociedade seja segundo a luz de Deus, o amor de Deus. E assim, uma conquista da glória de nosso Senhor Jesus Cristo, que já se faz presente em cada um de nós, na Igreja, em cada um de nós, na sociedade toda. E agora, nesses últimos tempos, que necessidade estamos vendo dessa fé, desse amor à fé, desse amor à verdade, desse compromisso de sermos nós propagadores do Evangelho, da glória de Deus, porque já a possuímos, vamos participando dela, porque conhecemos essa verdade, a amamos, nos comprometemos com ela e vamos participando da vida de Deus. Ao invés de abalos e de temores e enganos e incertezas, e nós vamos nos fortalecendo na graça de Deus. Por isso, ainda diz aqui São Paulo nesse trecho, portanto, irmãos, permanecei firmes e guardai firmemente as tradições que vos ensinamos, oralmente e por carta. E aqui cabe também uma digressão que é a de considerar que São Paulo, essa carta deve ser a segunda, provavelmente, segunda ou terceira carta que compõe o Novo Testamento. No tempo, cronologicamente, a primeira carta aos Tessalonicenses foi o primeiro documento escrito. E essa segunda foi logo depois da primeira, porque os Tessalonicenses estavam no erro, estavam
interpretando erradamente as próprias palavras de São Paulo, então ele escreveu a segunda, e esclarecendo esses erros. Né? Bom, então o São Paulo, ele está escrevendo com toda a autoridade que ele tem de transmitir essas tradições que vêm dos apóstolos, vêm da vida da igreja primitiva, são os primeiros anos da vida da igreja. E Cristo tinha ressuscitado há 20 anos antes. Então é muito próximo tudo isso. E tem toda a pregação e todo o ensinamento que os apóstolos foram transmitindo pelo mundo. Né? Então São Paulo, que era judeu, perseguidor da igreja, está transmitindo essas tradições, animando-nos a permanecer firmes e guardá-las firmemente. Né? Permanecei firmes e guardai firmemente as tradições que vos ensinamos, oralmente ou por carta. Oralmente, porque ele foi lá pregar, e por carta, porque já tinha escrito uma, e depois foi escrevendo outras que eram lidas, as cartas, em todas as igrejas. Nós também seguimos essa tradição que vem de Cristo e que é transmitida pelos apóstolos e pelos primeiros cristãos e pelo testemunho dos mártires e dos confessores e dos santos de todos os séculos. E agora, nesse tempo, nós temos que vigorar essas tradições, porque elas são a verdade. Essas tradições não são meros costumes acidentais. Né? Não é para ser descartado o ensinamento de Jesus. Né? Esse Jesus que fez oração e nos animou a rezar. Essa é a verdade. E meio de descobri-la e aprofundar nela. Conversar com Deus, porque isso que é oração, não é só repetir fórmulas, né? Por mais sublimes que sejam. Mas é o diálogo amoroso com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo. Nesses momentos que fomos privados da comunhão eucarística, a comunhão fervorosa. Mesmo sendo privados da comunhão sacramental, a comunhão espiritual, fervorosa. Não é descartável, não é para amolecer a nossa fé. O nosso amor a essa verdade, porque se renova no altar o sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós participamos dele, que é participar da glória que ele nos conquistou, da glória que ele torna possível a nós participarmos. Essas são as tradições. Isso com que amor São Paulo revelou e foi ensinando e transmitindo a todos. E nós repetimos em cada missa, em cada celebração da missa, exatamente a fórmula que ele deixou escrita em uma das suas cartas. Né? Então, São Paulo revela isso, transmite isso. Essas são as tradições que nos levam a oferecer ao Pai essa oração magnífica da Santa Missa, que agora também fomos privados dela porque Deus permitiu isso. Mas essa privação, que agora termina porque já estamos podendo assisti-las em quase todos os lugares, participar delas, né? Ainda que com restrições. Mas essa celebração, essa oração, essas são as tradições que ele nos transmitiu. E que nós devemos, então, por elas, descobrir esse amor que o Pai tem por nós. Esse amor que é a transmissão da verdade a nós, porque fomos criados assim, para conhecer e amar a verdade. E dando a vida por ela, e propagando essa verdade. Não qualquer coisinha. Não uma vida meio vacilante, abalada, e agora o que vai ser? É o fim dos tempos, é o fim da igreja, é o fim da religião. É o contrário. Agora mais fortalecidos, porque podemos contar com a ajuda de Deus e a nossa meditação e a nossa participação nos sacramentos, presencialmente ou espiritualmente, e sentirmos então
que Deus nos chamou por meio do Evangelho para possuir a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E termina esse trecho de modo retumbante para a nossa meditação de agora. Diz o apóstolo: portanto, irmãos, permanecei firmes, ele vai repetir de novo, e guardai firmemente as tradições que vos ensinamos, oralmente ou por carta. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu, pela sua graça, a eterna consolação e a feliz esperança, confortem os vossos corações e os tornem firmes em toda a espécie de boas obras e palavras. Então, toda essa nossa consideração de amor à verdade, ela vai se reduzir a isso, e é o tema da segunda meditação, que nós sejamos firmes em toda espécie de boas obras e palavras, porque as obras e as palavras têm que ser testemunho da verdade. Mas já consideraremos isso na segunda meditação, porque agora nos convém sermos capazes dessa exortação do apóstolo, que sempre nas suas cartas, nas suas palavras, São Paulo fala com uma vibração, uma convicção, com uma força que se reflete nessa simplicidade. Permanecei firmes e guardai firmemente as tradições que vos ensinamos, oralmente ou por carta. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu pela sua graça a eterna consolação e a feliz esperança, confortem os vossos corações. Então nós, por amor à verdade, temos acesso à graça de Deus, ao amor de Deus, porque Deus nos ama tanto que nos comunicou a sua graça, o seu amor. E essa eterna consolação, ninguém mais do que um homem de fé pode estar consolado no seu coração. Provações há, situações difíceis, sim, há. Mas junto delas, ou mais ainda, por causa delas, há essa eterna consolação e feliz esperança. Pois a verdade tem que causar em nós isso, e a verdade é Cristo. E a verdade é praticar o que Cristo nos ensinou, a oração, a participação no seu sacrifício, especialmente pela Santa Missa. E assim, então, temos essa consolação e essa esperança que não nos deixemos enganar, não é uma coisa iminente, não é do nosso jeito. Puxa, mas a gente fica abalado, fragilizado com tantas situações da vida, mas crendo em Cristo, olhando para Cristo, acolhendo a Ele, que nos transmite o amor do Pai por nós, então possuiremos a eterna consolação e a feliz esperança. A verdade, ela é algo intelectual que cabe na nossa cabeça. Mas a verdade total e plena, que é Deus, não cabe na nossa cabeça. É muito superior, muito maior. Nós, refletindo sobre a verdade, que é Jesus, e que transmite tudo o que convém para a nossa plena realização, então nós, refletindo, vamos nos apropriando mais e mais pela eterna consolação e feliz esperança. Então, ao invés de fragilizados, abalados, complicados ou qualquer outra coisa, o Evangelho, a vida de Jesus, a palavra do Senhor, elas produzem esse efeito. É graça, é glória, é uma disposição humana, porque ela vai influenciando a nossa vida, em vez de abalados e temerosos, mais comprometidos com Deus. Porque
nos conforta o Senhor e nos dá a experiência dele mesmo, a experiência de Deus. Esse Deus não está tão longe de nós. Quantas vezes São José Maria falava isso e escreveu em Caminho, no capítulo Presença de Deus, vários pontos nos fazem lembrar dessa proximidade de Deus, nosso Pai, proximidade de nós, do nosso dia a dia. Basta olhar para Ele, olhar com os olhos da alma, basta fechar os olhos do corpo e pedir a Jesus: Senhor, aumenta a minha fé. Os apóstolos mesmo, que conviveram com Jesus, fizeram milagres pelo poder do Senhor, perceberam que precisavam de uma fé maior. A fé é no Cristo, que é a verdade. Nós precisamos crer na verdade, porque temos essa verdade. O mundo provoca mentiras. O mundo não pratica boas obras e boas palavras. É mentira. Vive de mentira, de ilusão, de miragens. E nós podemos discernir isso. Obras boas, obras santas, nós podemos perceber. Trabalho bem feito, trabalho santificado. Isso é bem perceptível. De marretagens, de atitudes de preguiça, de desânimo, de abalo, né, pela situação. Então as pessoas podem se tornar tíbias, cansadas. Né? Nós percebemos tudo isso e não é o que Deus quer para nós. Né? Conservai firmemente as tradições que vos ensinamos. Essas tradições que a Igreja propõe, não só como fórmulas dogmáticas, dogmas da fé, que são poucos, não são muitos. Não só o ensinamento moral, que nós devemos conhecer na medida do possível, mas não é só isso. O caminho da santidade, do comprometimento com a verdade, dessa verdade que, meditando, estudando, pedindo conselho, nós vamos assumindo de maneira retumbante, porque é para possuir a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, é para possuir a eterna consolação, é para possuir a feliz esperança que confortam os nossos corações. Essa é a vida do cristão. Se nesse momento você se sente algo distante disso tudo, pois esse foi o melhor momento para estarmos aqui diante de Jesus, no sacramento da Eucaristia, fazendo a nossa meditação. Se nesse momento você se sente um pouco distante de tudo isso, pois é Jesus mesmo quem está te convidando a se aproximar dele. Porque ele vai te dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem está cansado e fatigado, vem a mim e eu vos darei consolo. Esse é Jesus. Poderíamos ainda concretizar, fica como sugestão, além de lermos e meditarmos a palavra de Jesus, o Evangelho, né, e as cartas dos apóstolos que revelam, nos ensinam quem é Jesus. Então, além de fazermos a nossa oração, participarmos dos sacramentos, né, quem sabe um grande propósito desse nosso recolhimento seja voltar à direção espiritual, partilhar as nossas aflições e as graças que o Senhor nos terá dado, porque também isso é possível experimentar, mesmo nesses momentos. Né? Há muitas graças, muitas. Então, partilhar isso numa boa conversa, abrindo o coração, abrindo a alma para a verdade, porque quando fazemos isso, o fazemos com a certeza de procurar encontrar a verdade. Façamos uma boa confissão também.
talvez a confissão pós-pandemia, né? Então, que a preparemos bem. Que verdade impressionante é essa? Nos acusamos dos nossos pecados a Jesus, pedimos perdão ao Pai dessas faltas, por Jesus, pelo sacerdote, que é o ministro que representa Jesus, e que verdade nos sentimos com todo o consolo, a eterna consolação e com toda a esperança. Eu vou lutar, eu vou melhorar, eu vou perseverar, porque conheço e amo a verdade, porque me comprometo com ela. Então vamos terminar essa nossa primeira meditação olhando para Nossa Senhora e pedindo a ela. Acabamos de celebrar a Assunção de Maria aos céus, né? Então vamos pedir a ela. Que verdade impressionante, né? Maria, com a sua vida simples, e simples dona de casa, mãe de Jesus, né? Mãe da verdade. Então ela pode nos animar e nos interceder por nós, para que desse recolhimento façamos um bom propósito e sejamos para o mundo pessoas que transmitem a verdade, propagadores da verdade, porque a conhecem e a amam e a procuram transmitir. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.